Abre tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Irmãos, eu confesso para os irmãos, se fosse para ir embora, eu já ia com a minha bênção. Tenho certeza. Já deu para chorar, já deu para sentir a presença do Senhor. Maravilha, irmãos. O lugar que Deus se faz presente é muito bom. Irmãos, eu confesso para os irmãos que a maior alegria da minha vida é servir a Deus. Eu tenho 32 anos que eu aceitei Jesus, que Ele me aceitou. A irmã acabou de falar aqui, né, que foi Jesus que nos aceita mesmo, né? É verdade. E eu ainda me considero novo convertido. Ainda sinto frio na barriga, irmão, na hora de pegar o microfone aqui para pregar, tá? Porque nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E se Deus quiser usar, Ele usa. Se Ele dizer que não vai usar, Ele não usa. Amém? Amém? E é assim. Só que não precisa ninguém ficar preocupado. Que se Deus quiser usar, Ele usa. Amém? Então vamos ler. Diz assim. Todos encontrou, irmãos? Diz assim. Mateus 15, versículo 21. Diz assim. Posso ler, irmãos? Então vamos ler que diz assim. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Irmãos, muitas das vezes, meus irmãos, para receber a bênção, não é fácil, né? Nós já vimos aqui nessa noite alguns versículos bíblicos, né? O pastor citou aqui um versículo que diz assim, no livro de Jó, capítulo 5, e no versículo 17. A minha Bíblia fala assim, bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Você está entendendo, irmãos? Se eu perguntar aqui nessa noite quem quer ser bem-aventurado, todos vão levantar a mão e dizer eu quero, porque eu quero ser bem-aventurado. Mas agora se eu disser assim, quem quer o castigo de Deus? Ninguém vai querer o castigo de Deus, né? Irmãos? Você está entendendo? Mas a bem-aventurança, irmãos, é bom, a bem-aventurança. E o castigo de Deus também pode doer, que nem já foi dito. Só que a gente aprende, irmãos. Igreja amada do Senhor Jesus. A gente aprende, irmãos, com as provas, né? Às vezes, a gente não entendemos o trabalhar de Deus. Irmãos, se você vê aqui a situação dessa mulher, né? Ela chegou e ela precisava do seu milagre. Ela precisava da sua bênção.
né? A Bíblia fala que ela largou a sua filha, irmãos, miseravelmente endemoniada lá na sua casa. Você já imagina, irmãos? Imagina você ter o seu filho, a sua filha, endemoniado na sua casa, e você, eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui que entendem o que é isso. Irmãos, as pessoas endemoniadas, ele destrói tudo, quebra, arrebenta, né? Ninguém quer uma pessoa nessa situação na sua casa. Irmãos, e essa mulher aqui, ela ficou sabendo de Jesus, ela não era judeia, ela não era israelita, ela era uma pessoa totalmente fora da comunidade de Israel. Irmãos, mas ela não queria nem saber, o que ela queria era a sua bênção. Ela sabia que Jesus, irmãos, ele podia fazer este milagre. Com certeza ela ouviu dizer que Jesus cura os enfermos, que Jesus ressuscita os mortos, que Jesus deu vista ao cego, que alguém que era mudo, Jesus curou, Jesus, o que era surdo ouviu, o que era cego viu. Está entendendo, irmãos? Ela disse, não, vou atrás desse Jesus. E ela fez certo, querida igreja, ela fez certo. Assim como você também. Assim como você que veio aqui nessa noite, em busca do seu milagre, em busca da sua bênção. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Partindo Jesus, dali foi para as cidades de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, nós vimos aqui que isso aqui significa, irmãos, aquelas vezes que às vezes você faz campanhas de oração. Irmão, hoje eu vou pregar assim, tá? Às vezes você faz uma campanha, às vezes você busca, às vezes você ora, às vezes você chora. E parece que Jesus não está te ouvindo. Né, pastor? Mas ele está te ouvindo, às vezes ele quer te provar. Aí ele não quer. E aqui, irmão, nós vimos que não foi diferente com essa mulher. Ela foi atrás, ela clamou e Jesus fez que não. Mas jamais, irmãos, o nosso mestre, jamais o nosso Jesus, irmãos, ele vai nos desamparar. Jesus não desampara a gente não, irmãos. Irmãos, durante esses anos que eu sirvo a Deus, irmãos, eu já passei por tanta luta na minha vida, irmãos, tantas provas. Mas Jesus sempre, irmãos, ele diz assim, olha, eu estou contigo. Então podia não ter a prova, né, irmãos? No nosso pensamento poderia não ter a prova, poderia vir primeiro logo a bênção, a bênção. Não é Jesus? Não é bom? Jesus é bom, irmãos, mas às vezes ele prova. Jesus prova. Irmãos, veja a prova dessa mulher. Podia Jesus falar assim, vai lá, mulher. Eu sei que tu tem fé porque tu veio aqui. Aleluia. Tu veio aqui porque tu tem fé. Mas não foi assim não, irmãos. Ela foi provada. A Bíblia diz, irmãos, que ela começou a clamar e Jesus parecia que não estava ouvindo, não queria nada com ela. E aí a Bíblia diz que os discípulos chegou e disse, mestre, despede essa mulher que vem atrás de nós clamando. Sabia que nós, irmãos, eu vejo aqui, irmãos, que nós temos mesmo que ter misericórdia, nós temos que interceder pelas pessoas, nós temos que orar pelos nossos amigos, pela alguém que está passando por provas, nós temos que orar mesmo, nós temos que interceder a Deus. Você viu aqui o exemplo dos discípulos. Discípulos, eles se comoveram, irmãos, com a situação daquela mulher. Aleluia. Não é que Jesus não estava ouvindo. Jesus queria ver, irmãos, a fé daquela mulher. E ela foi aprovada, irmãos. Ela foi aprovada, igreja. Irmãos, quantas vezes nós, ser humano, desistimos na primeira. Está vendo?
iniciou a prova, começamos a orar, Jesus não respondeu. Ah, eu vou desistir. Irmão, quantas pessoas que desistiram? Quantas pessoas? Mas essa mulher aqui nessa noite, ela nos traz um exemplo, irmãos. O exemplo da perseverança. Aleluia. O exemplo da perseverança. O que que faz você? Iniciou uma campanha, fez aí uma campanha de 3 dias, orei 3 dias, jejuei, não recebi. Continue orando, irmãos. A Bíblia fala assim no livro de São Mateus, capítulo 7, no versículo 7, a Bíblia diz: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Aí o próprio Jesus diz assim: qual o pai que pedindo pão, seu filho lhe dará uma pedra? Qual o pai que o seu filho lhe pede peixe, lhe dará uma serpente? Aí a Bíblia diz assim, irmãos: sendo vós, o próprio Jesus dizendo, sendo vós maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Agora imagina o nosso Pai Celestial. Não dará boas coisas para nós, irmãos? Só que não é fácil, irmãos. Eu já vi, a irmã veio aqui na frente e disse que não é fácil, não é mesmo. O cristão que disser que a vida do cristão que anda na presença de Deus, irmãos, é fácil. Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Você passa por prova. Só que vale a pena, irmãos. Vale a pena. Não desista. O Senhor colocou no meu coração aqui nessa noite para dizer assim: não desista. Aleluia. Não desista do teu sonho. Não desista do teu chamado. Glória a Deus. Às vezes dói, igreja. Dói. Às vezes dói muito. Às vezes a gente pensa mesmo em desistir. Eu nunca pensei em desistir, irmãos. Mas tem pessoas que pensam de desistir, desiste, desvia. É porque não temos que perseverar. Temos que chorar. Temos que clamar. Tem que dizer: Jesus, como essa mulher fez, Jesus, tem misericórdia. Nem que parece que Jesus virou as costas para você. Ele não faz isso, não. Ele apenas prova. Ele prova. Mas no final, irmãos, a bênção é dobrada. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus castiga aquele a quem Ele ama. Deus castiga quem Ele ama, igreja. Talvez nós não entendemos, mas para que o castigo? Irmãos, é processo de Deus, é a Bíblia quem diz. E é gostoso, eu vi aquela irmã aqui na frente ali, irmão, sentindo a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus, irmão, não tem nada que pague, não tem nada melhor do que sentir a presença de Deus. Você pensa, irmãos, que esses ricão que tem carro, tem mansões, irmão, você pensa que eles é feliz, mas não é feliz. Na alma há um vazio. Feliz somos nós que estamos aqui, irmãos, prostrados, adorando, glorificando e dizendo que Jesus é maravilhoso. E Ele é mesmo, igreja, Ele é maravilhoso. Irmãos, tem hora que a gente enfrenta cada situação na vida da gente, que a gente fala assim, dessa vez, mas aí, irmão, você dobra o joelho, começa a chorar, começa a clamar, começa a arrastar, aleluia, acreditar no milagre. Você olha para trás, irmãos, porque o amanhã não te pertence, você não sabe, mas o que Deus já fez na tua vida, você sabe. Aí você pode olhar para trás e dizer: não, eu vou vencer. Porque quantas batalhas que eu já venci, essa vai ser mais uma que eu vou vencer. Aleluia. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus, irmãos, com alegria, com prazer, porque Ele está aqui, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor aqui, eu sinto. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Os discípulos disseram, irmãos, olha, despede essa mulher. Aí Jesus disse assim, vamos ver aqui o que Jesus disse. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi o que Jesus disse. Né? Aí o crente já desanima. Ah, então se não foi para mim, então
eu vou voltar para casa. E a minha filha vai continuar endemoniada. Mas não foi isso que ela fez, não, irmãos. Então, chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, quantas vezes, irmãos, nós temos, no decorrer da nossa vida, nós temos que pedir socorro para Deus. Eu já pedi várias vezes, irmãos. Situações na minha vida, de eu dobrar o joelho e falar assim: Jesus, me socorre, Jesus, me socorre. Pedir com a alma, pedir com o coração, pedir com os meus lábios, dizer: Senhor, me socorre, socorre-me, Senhor Jesus, eu não aguento mais. Irmãos, a mensagem que Deus me deu hoje é essa, é assim, tá, irmãos? Mas eu tenho certeza que você está entendendo. Aleluia. Eu tenho certeza que você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus continua falando, né, irmãos? Porque desde o início eu senti a presença do Senhor. E aí ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Olha aí, irmãos. Você está vendo que não é fácil ser crente? Muitas vezes, irmãos, o próprio Deus permite, irmãos, que somos humilhados, né? Às vezes nós não queremos aceitar, mas se Deus te chamou, você tem que aceitar, de qualquer forma. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa aqui nessa noite. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Não desista. Aquilo que Deus colocou na tua mão, não desista, não. Não entrega para ninguém, porque foi Deus que te deu. Irmãos, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, olha aqui, irmãos, e disse ela: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Você está vendo, irmãos? Ela disse: sim, Senhor. Jesus falou: não é bom pegar o pão dos filhos. Quem eram os filhos? Era o povo de Israel, irmãos. E nós não era filho, nós era igualmente aquela mulher. Nós não era da promessa, não, irmão, mas nós estamos aqui participando da mesa do rei. Irmãos, e não vai terminar por aqui não, irmãos. Irmãos, hoje, aqui nesse culto, o Senhor me levou, irmãos, espiritualmente, no céu, na ceia do Cordeiro. E a igreja do Senhor Jesus, irmãos, participando daquela mesa. Não vai ficar aqui, irmãos. Porque Jesus disse assim: ó, eu vou preparar-vos lugar. E eu voltarei, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, eu vou finalizar aqui dizendo o que Jesus disse com aquela mulher: mulher, grande é a tua fé, pode ir, a tua filha já está curada, a tua filha já está liberta. Irmãos, que Deus abençoe. Eu creio que não vai ficar só nessa oportunidade, tá bom? Eu creio que Deus vai nos dar mais oportunidade para nós falar mais da palavra de Deus. Mas eu estou feliz, agradeço e que Deus abençoe. Quero agradecer pela oportunidade. As palmas, irmãos, que adora o nome do Senhor Jesus.